com a bênção de Hashem, começamos mais um programa Hatshuvá, apresentado por mim, Gabriel, e pelo Rabi da nossa sinagoga, o Rabi Yosef, hoje com um tema um pouco diferente. Como vocês viram pelo título, tá Rabino Responde. Então, ao invés de termos um tema e através desse tema discorrer sobre o assunto, nossa direção preparou algumas perguntas e alguns contrapontos que foram comentados no nosso Instagram. Então toda semana, só para contextualizar aqui, nós postamos Reels, postamos conteúdos no Instagram, e a partir destes vídeos, destes Reels, algumas pessoas comentaram e rebateram, posso dizer assim, algumas explicações que o nosso rabino fez. Então nós trouxemos esses comentários, porque a dúvida de um, o contraponto de um pode ser o contraponto de muitos, a dúvida de muitos. Então, se você tem alguma dúvida, durante o programa também, nossa direção irá selecionar algumas perguntas para serem respondidas. Você pode deixar aqui nos comentários também. E antes de darmos início ao programa de hoje, queria dar alguns rápidos recados. O primeiro é que você nos siga no Instagram, para que você também possa comentar nossos vídeos e talvez até nos próximos programas fazer parte dessas perguntas e desses contrapontos, que você se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. No início do programa vocês viram um vídeo mostrando um pouco sobre o curso, sobre a plataforma que a nossa sinagoga desenvolveu, chamada Teshuvá. Então, se você está iniciando a sua caminhada, ou até mesmo se você já iniciou, mas deseja aprofundar os conhecimentos, o link para o nosso curso está na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que a nossa direção vai ter o maior prazer em te responder. Lembrando que o programa Hatshuvá, ele também está no Spotify e ele é uma cortesia da nossa sinagoga. Então, se de alguma forma você deseja colaborar com este projeto, os dados estão aqui na descrição do vídeo também. Baruch Hashem. Então, acredito que podemos dar início ao programa de hoje. Shalom, shalom, Rabi. Tudo bem com o senhor? Shalom, Gabriel. Shalom a todos que nos ouvem. É um prazer estarmos aqui mais um dia para hoje desafiador, né? Alguns comentários, algumas perguntas, e eu tenho certeza que vai ser muito agregador para todos que estão acompanhando. Baruch Hashem. Então, antes de ler a primeira pergunta, ela vai ser transmitida na tela para todos. Eu quero só explicar como vai funcionar. Então, nós separamos temas, basicamente 3 temas, né, Rabi? E dentro desses temas tem algumas perguntas e alguns comentários. Então, o primeiro tema que nós iremos abordar é lei e graça. Então, se a direção puder colocar na tela a primeira pergunta. Na verdade, um comentário. Um comentário, né? Aqui, acho que todos estão conseguindo ver, né? Diz assim, então, Rabi: Paulo combateu essas doutrinas judaizantes. João 19:30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Não precisamos de lei, precisamos seguir apenas Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu mesmo. Mateus 22. Essa é a lei. Não preciso ficar lendo as cartas. Bom, eu acho que aqui nós temos uma série de equívocos, né? No comentário que foi feito aí pelo seguidor. Não sei se ele segue a plataforma ou só entrou para fazer o comentário. O ponto quando ele diz doutrinas judaizantes, é sobre um vídeo que nós havíamos feito, onde nós somente lemos as palavras do próprio Mashiach, Yeshua, que se encontra em Matitiahu, Mateus capítulo 5, o verso 17 em diante. Então ali o próprio Yeshua disse: não pensem que eu vim abrogar a lei ou colocar em desuso, eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Porque até que o céu e a terra passem, nenhum Yud, né, que é a menor letra da Torá, ou um traço da Torá passará, sem que tudo seja cumprido. Então, judaizar na mentalidade das pessoas é você pegar as palavras do Rabi Yeshua Hanutzeri, Yeshua de Nazaré, e ler. Foi simplesmente isso que nós fizemos. Outra coisa, quando em Yohanan 19:30 Yeshua diz está consumado, ele não está abrogando a lei, a Sagrada Torá, Hasve Shalom, Deus nos livre disso. O que ele está fazendo ali é pagando o preço sobre todas as pessoas que descumprem a lei. E é isso que as pessoas às vezes não conseguem compreender. Então, quando nós vamos falar de lei no hebraico, nós temos algumas palavras, não é?
que a Bíblia vai traduzir como lei. Mas a mais conhecida delas, e eu acho que isso todo mundo conhece, é a Sagrada Torá. Torá quer dizer instrução. Mas nós temos outras palavras, né, para lei. Então, mandamentos, que é mitzvot, e dentre outras muitas palavras. O que as pessoas não entendem é que o motivo pelo qual o pecado entra no mundo é exatamente por causa do descumprimento de uma lei. Então, por que o pecado entrou no mundo? Porque a Kadosh Baruch Hu colocou uma lei e junto com essa lei ele coloca condições. E junto com essas condições ele coloca sentenças. E junto com essas sentenças ele coloca punições para o descumprimento dessas leis. Quando você vai para o texto lá no Sefer Bereshit, você vai ver que a Kadosh Baruch Hu plantou árvores no jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para Adão Rishon e para Havá, né, que estavam dentro do Gan Éden, e disse especificamente para Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que é isso? Isso é lei, instrução. Qual é a instrução que a Kadosh Baruch Hu está dando para o homem? Que ele poderia comer de todas as árvores do jardim livremente, não é? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer. Então, proibição. No dia que ele comesse, a morte seria introduzida no mundo e consequência da desobediência. E o que é desobediência? Pecado. Então, o pecado, se você olhar, e aí aqui eu vou para Brit Hadashah, para a Nova Aliança, na própria carta que Yohanan escreveu, né? Então, nós pegamos aqui Yohanan, primeira carta de Yohanan, no seu capítulo 3, o verso de número 4, se você quiser conferir na sua escritura, vai estar escrito assim, Yohanan, capítulo 3, o verso de número 4. Gabriel encontrou aí, Gabriel? João 3, 4. Diz assim, ó. Nicodemos? Não, 1 João. João. Qualquer que pratica o pecado também é transgressor da lei ou transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, às vezes as pessoas não têm entendimento, né, do que é o pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, a lei não é pecado. A lei, ela aponta o caminho, o que é certo e o que é errado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. E eu acho que aqui é onde as pessoas fazem uma certa confusão, porque elas acham que a lei em si é o problema. E a lei não é um problema. A lei é boa. E nós vemos que a lei é boa no na própria escrita de Shaul Hashalia, né, em Romanos, ele vai dizer que a lei é boa. Então, aonde que ele vai dizer? Romanos, no capítulo de número 7, o verso de número 12, o próprio Shaul Hashalia vai dizer assim, ó: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o próprio Shaul Hashalia, não é? Que ele está dizendo ali que Paulo, que é o nome com o qual ele é conhecido, seu nome hebraico é Shaul, combateu doutrinas judaizantes. E o que ele entende como doutrinas judaizantes? Você falar que a Torá é sagrada, que a Torá é santa e que a Torá continua tendo validade nos dias atuais. Ela não foi anulada e nem abrogada, porque o próprio Mashiach disse que não veio anular nem abrogar. Agora, o que ele não consegue entender é que na mentalidade de Shaul, quando ele vai fazer alguns comentários, ele tem isso aqui dentro da sua mente. O que ele tem dentro da sua mente? O verso 14, que ele diz assim, ó: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E o verso 22 ele diz: porque segundo o homem interior, o que Shaul Hashalia está dizendo? Tenho prazer na lei de Deus. Então, como que é possível a pessoa acreditar que Paulo combateu essas doutrinas judaizantes, que segundo o entendimento dele é a lei ou a Sagrada Torá, se o próprio Shaul está dizendo aqui que segundo o homem interior ele tem prazer na lei de Deus? Ora, então
Shaul, uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa? Ou será que eu não estou entendendo, compreendendo as palavras que o próprio Shaul está dizendo? E aí ele vai dizer no verso 23 de Romanos 7, 23, mas eu vejo nos meus membros outra lei. E é isso que eles não entendem. Eu vejo nos meus membros o quê? Outra lei. Ou seja, no corpo, Shaul está vendo uma outra lei. Qual é a outra lei que ele está vendo no corpo? Que combate contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Agora, eu preciso ter o mínimo, né, de condições de interpretação de um texto para ler aqui e compreender o que Shaul Hachalia está dizendo. O que Shaul Hachalia está dizendo? Está dizendo assim, ó, existem duas leis. É isso que ele está dizendo. Existe a Sagrada Torá, que foi dada por Akadosh Baruch Hu, e existe a lei do pecado. O que é essa lei do pecado? Quando o homem desobedeceu no Gan Éden, o pecado, né, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que estava fora do homem, foi introduzido dentro do homem, né? Quando o homem peca. E agora o corpo do homem, o corpo dos seres humanos, tem essa tendência, essa inclinação para a desobediência. E é disso que Shaul está falando aqui. Então no verso 12 ele diz, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. 23, mas eu vejo no meu corpo outra lei. Então, qual foi a lei que Yeshua cravou no madeiro? Qual foi a lei, né, que quando ele estava no madeiro, a cédula que nos era contrária foi cravada? Aí as pessoas pensam assim, a Sagrada Torá, né, os 10 mandamentos. Não, a lei que foi cravada no madeiro, que Yeshua desfez as células que nos eram contrárias, é essa lei dos nossos membros que não é sujeito à lei de Deus, a lei de Akadosh Baruch Hu. E o próprio Shaul Hachalia vai dizer isso no capítulo 8 de Romanos. Ele vai continuar dizendo assim, ó, preste atenção, o verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Preste atenção, a carne é inimiga de Deus. Por quê? Por que a carne é inimiga de Deus? O que está escrito aí no texto? Porque não é sujeita à lei de Deus. E nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Então, o que Shaul Hachalia está dizendo? Eu quero que você entenda. Quando o Mashiach, ele cumpre o que era necessário, que é o que ele está consumado, o Mashiach tirou da nossa carne essa inclinação e esse desejo incontrolável para a transgressão, para um pecado. E agora, nós temos então condições de resistir. Nós temos condições de andarmos em santidade, de andarmos em Kedushá. É isso que o Mashiach está fazendo. Ele não está tirando de mim e de você a responsabilidade de sermos obedientes aos mandamentos da Sagrada Torá. Muito pelo contrário, ele está nos capacitando para que nós possamos ser obedientes aos mandamentos da Sagrada Torá. Agora, é óbvio que nós não estamos dizendo que a obediência aos mandamentos da Sagrada Torá é que produz a salvação. Por quê? Porque eu só posso obedecer à Sagrada Torá em espírito, porque o Mashiach me capacitou. Então é óbvio que a salvação vem pela emuná, pela fé. Por quê? Porque a emuná que nós depositamos em Yeshua HaMashiach faz com que nós possamos receber o Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Deus, e através do Espírito a capacitação para que nós andemos em obediência, não é? Mas, bem verdade é que hoje, pelo que eu vejo nos comentários, né, as pessoas não entendem esses conceitos básicos, que eram conceitos, por exemplo, que os Shalechim, que os missionários, os apóstolos, como as pessoas conhecem, tinham. São conceitos básicos, não é? E aí tem também um outro comentário dessa mesma pessoa que ele faz sobre Gálatas, né, Gabriel? Lê isso, nós, por favor. Gálatas 5,14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Ame os outros como você ama e ama você mesmo. Simples assim. Então, primeiro que ele não sabe nem
concordância, porque ele diz, a lei inteira se resume em um mandamento só, mas aí ele coloca dois. Né? Então, tem que entrar num consenso, é um ou é dois. Aqui é um outro erro que as pessoas cometem. Qual é o erro que as pessoas cometem? Elas não entendem as palavras de Yeshua quando ele disse que o mandamento é ama a Deus e ao próximo, e as pessoas não conseguem entender o que Yeshua está dizendo, né? E que toda a lei se resume no amor. É óbvio que toda a lei se resume no amor. Não significa que ela está somente sintetizada no amor, não é isso. Resumo não significa que o resumo ali é a principal parte. O resumo é o porquê da Torá, qual é o objetivo da Torá. Então, quando é dito que são 2 mandamentos, eu quero que vocês entendam o seguinte. A Kadosh Baruch Hu deu no Har Sinai, no Monte Sinai, 10 mandamentos, né? São 2 tábuas. Então, você tem uma tábua com 5 mandamentos escritos e você tem uma outra tábua com outros 5 mandamentos escritos, totalizando 10 mandamentos. Então, qual que é o primeiro mandamento? Não ter outro Deus. Qual que é o segundo mandamento? Não fazer imagem de escultura. Qual que é o terceiro mandamento? Não invocar o nome de Hashem em vão. Qual que é o quarto mandamento? Santificar o dia de Shabat. E qual que é o quinto mandamento? Honrar o pai e a mãe. Então, esses 5 mandamentos estão em uma tábua. Quais são os outros 5 mandamentos? Não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo. O que vocês precisam entender é que esses 10 mandamentos, né, 5 em uma tábua e 5 em outra tábua, eles vão somente ser cumpridos se a pessoa tiver o amor como pauta. Então, se eu tenho amor a Deus, é óbvio que se eu tenho amor a Deus, eu vou cumprir essa tábua que tem esses 5 primeiros mandamentos, de não ter outro Deus, de não fazer imagem de escultura, de não invocar o nome de Hashem em vão. Agora, se eu amo a Deus, eu vou guardar o Shabat, eu vou cumprir Shabat, porque Deus ordenou que eu santificasse o dia de Shabat. E se eu amo a Deus, eu vou honrar o meu pai e a minha mãe. E se eu amo o meu próximo, eu não vou matar, não vou adulterar, não vou roubar, não vou dar falso testemunho, não vou cobiçar nada que é do meu próximo. Então, quando é dito que a lei se resume no amor a Deus e no amor ao próximo, não significa que a Torá deixa de ter valor. O que significa é que, para que eu possa cumprir a Torá, o fator motivador para que eu cumpra a Torá é o amor a Deus e ao próximo, né? Então, quando ele diz simples assim, só que simples assim no sentido de que eu tenho 10 ordenanças que foram dadas por Akadosh Baruch Hu, e essas 10 ordenanças continuam vigorando, valendo para toda a humanidade, para toda a descendência dos homens. Agora, nós temos mais alguns comentários que foram feitos. Qual que é o próximo comentário que nós temos? Sim, que ele fala que o apóstolo Paulo já teria alertado sobre nós, quando ele se refere a vocês, há milhares de anos atrás. Só vão enganar os incautos. Primeiro ponto, enganar por quê? Qual é o tipo de engano que qualquer pessoa nos assistir não enxerga em nós? Qual é o tipo de engano? Qual o tipo de engano que nós cometemos? Nós mostramos a Bíblia como sendo harmônica do começo ao fim. Então eu começo a ler a Bíblia em Gênesis, eu termino a Bíblia em Apocalipse e não tem contradição nenhuma na forma com a qual nós lemos a Escritura Sagrada. Por que nós estamos enganando alguém? Segundo ponto, nós estamos ensinando as pessoas a se aproximarem de Akadosh Baruch Hu pela emuná em Yeshua como Mashiach, cumprindo os sagrados preceitos da Torá. Ou seja, para que a pessoa se santifique, para que a pessoa tenha uma vida santificada. No que consiste engano, não é? Então, às vezes, as pessoas dizem que Shaul Hashalia, o apóstolo Paulo, alertou sobre vocês há milhares de anos, só vão enganar os incautos. Eu acho que quem está enganado é a pessoa que fez esse tipo de comentário e as pessoas que pensam como essa pessoa que fez esse tipo de comentário. Essas pessoas que estão enganadas e no dia do juízo vão ter um sério problema diante de Akadosh Baruch Hu, porque nós não vamos ser julgados por conceitos, por dogmas ou por sofismas, porque isso daqui é um sofisma, né? É um engano que parece uma coisa verdadeira. No dia do juízo nós vamos ser julgados pela Sagrada Torá. A Sagrada Torá, se não há lei não tem como haver juízo. Senão a lei não tem como haver sentença, senão a lei não tem como haver um julgamento. Para que haja juízo, para que haja sentença, para que haja um julgamento, nós precisamos de lei. Então eu não estou enganando ninguém, pelo contrário, eu estou alertando as pessoas de que haverá um juízo, né? De que haverá um tribunal, de que nós seremos julgados diante de Akadosh Baruch Hu por intermédio da Sagrada Torá. E no dia do juízo, nós precisamos ter fruto
digno de alguém que se arrependeu. Qual é o fruto digno de alguém que se arrependeu, se não obediência aos mandamentos da Sagrada Torá? Nós temos mais um comentário? Sim, esse é muito bom, né? Que ele já começa insultando. Espera aí, falsos profetas. O Paulo criou um novo Jesus. Eu ainda fico com Jesus e Paulo e deixo o judaísmo para vocês. Agora, olha só o nível... eu até tenho medo de usar algum termo assim que seja pejorativo, não é essa a nossa intenção, mas olha só, espera aí, falsos profetas. Nós somos os falsos profetas. O Paulo criou um novo Jesus. Espera aí, gente. Dentro desse comentário, quem que é falso aqui? Nós que estamos pregando o verdadeiro ou, segundo ele, o Paulo que criou um novo? Então, não faz sentido isso. E realmente, a forma com a qual as pessoas interpretam Paulo, parece que Paulo criou um novo personagem, né? Parece que... Mas deixa eu só comentar. Não foi Paulo que criou um novo Jesus, tá? Porque Paulo não criou Jesus. Paulo pregava Yeshua HaMashiach. Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo era da tribo de Benjamim, cumpria todas as tradições e todos os mandamentos da Sagrada Torá e pregava Yeshua HaMashiach, ou seja, Yeshua, o ungido, prometido ao povo de Israel. Quem criou, então, Jesus? Aí você tem que dar uma pesquisada e você vai ver que não foi Paulo, né? Deram para Paulo essa responsabilidade, mas na verdade quem criou esse personagem aí foi o império, que, né, já dominava o mundo na época que Yeshua esteve aqui. Inclusive foi esse império que entregou Yeshua na crucificação, e foi esse império que perseguiu o nosso povo, foi esse império que derrubou o Sagrado Templo, foi esse império que expulsou o povo judeu da Terra Santa, e é esse império que persegue o povo de Israel durante quase 2000 anos. Quem é esse império? Foi esse império que criou esse personagem. Eu ainda fico com Jesus e Paulo, e deixo o judaísmo para vocês. Baruch Hashem. Que a Kadosh Baruch Hu nos abençoe com o judaísmo, que você fique com as suas convicções, equivocadas e erradas, mas são escolhas. Baruch Hashem. Tem mais uma que cita Paulo também, né? Eita, o apóstolo Paulo sempre combateu isso. Judeus messiânicos sempre com um fardo a mais para os gentios. Agora, eu não entendo qual é o fardo que as pessoas enxergam nos sagrados mandamentos da Torá, não é? As pessoas olham para a Torá e dizem que a Torá é um fardo. Então, por exemplo, quando a Torá coloca para você que você... Olha só o que as pessoas entendem como um fardo, vê se faz sentido. Deus poderia ter feito o homem um escravo que trabalharia 7 dias por semana, 30 dias por mês, não é? 365 dias por ano. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus bondoso, não é? Ele vai lá e faz assim, 6 dias vocês vão trabalhar e o 7º dia vocês vão descansar. Isso é fardo? Eu não entendo. Fardo é a pessoa que trabalha no comércio de dia, de semana após semana, mês após mês. Isso é fardo. Sim. Agora, a Kadosh Baruch Hu dá para nós um dia de repouso, um dia para santificação, um dia para nós nos restaurarmos. Aonde isso é fardo? Outra coisa, alimentação kasher, alimentação bíblica. Existem alimentos que são nocivos para o ser humano, que são alimentos que vão intoxicar o ser humano, não só fisicamente, mas espiritualmente. O judaísmo, através da Sagrada Torá que nos foi dada no Har Sinai, no Monte Sinai, diz quais são os alimentos que eu posso comer e quais são as impurezas que eu não devo comer, porque eu não vou chamar de alimento. E a pessoa entende isso como fardo. Isso não é um fardo. É como se eu tenho um filho, por exemplo, e o meu filho quer comer uma coisa que não é lícita. E eu digo para o meu filho que aquilo não pode ser comido. Talvez o meu filho não entenda, mas isso não é um fardo. Essa proibição não é um fardo. Eu quero o bem-estar do meu filho. Então eu vou dar para o meu filho aquilo que é alimento, que vai nutrir, que vai deixar ele um indivíduo saudável. Assim a Kadosh Baruch Hu fez conosco. Isso não é um fardo. Eu não entendo porque as pessoas acham que o judaísmo é fardo, não é? O próprio Mashiach disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o fardo que nós seguimos, judaísmo messiânico, é o fardo de Yeshua. Aonde esse fardo ele é pesado? Para mim não é pesado, para o Gabriel não é pesado, para minha família não é pesado, para todas as famílias da nossa Kehilá não é pesado. Eu não entendo porque as pessoas veem isso como um fardo pesado. Ou seja, você ser uma pessoa santa, santificada, separada de coisas que a Kadosh Baruch Hu pediu para que você separasse, isso é fardo? Obedecer a Kadosh Baruch Hu é fardo? Para mim não é fardo, é extremamente prazeroso. Temos mais uma pergunta? Essa aqui é bem grande. Eu sou uma das amiguinhas de Jesus.
O que Jesus quis dizer foi: a lei, ela é santa, pura e boa, mas ela não santifica ninguém. Ela só mostra o pecado e a condição do ser humano. Faz só um parêntese aí até onde você já leu. Então a pessoa essa daí já está a meio caminho da verdade. A lei é santa, pura e boa. Baruch Hashem. Acho que você leu Romanos e entendeu que Shaul Hachalia disse que a lei é santa, o mandamento é santo, puro e é bom, é justo e bom. Ok. Mas ela não santifica ninguém. Opa, aí você está errada. A lei nos santifica. Você entende o que quer dizer santificar? Santificar quer dizer separar. A palavra kadosh no hebraico quer dizer separado. Então a lei nos separa. Do quê? Do pecado. Do quê? Da profanação. Do quê? Da impureza e da imundícia. Como que a lei não santifica? Esse é o objetivo da lei. O objetivo da lei é nos santificar. O objetivo da lei é nos separar. Ela mostra o pecado. Exatamente. Então o problema é a lei ou é a pessoa que peca? É isso que as pessoas não entendem. A lei é santa e a lei nos santifica. A lei nos santifica. Só que o homem que é inclinado para o pecado tem um problema com a lei. Não que a lei seja o problema. O problema não é o não roubar. O problema é a pessoa que rouba. O problema não é o não adulterarás. O problema é a pessoa que adultera. O problema não é o não dê falso testemunho. O problema é a pessoa que dá o falso testemunho. É isso que as pessoas não entendem. O problema não é a Sagrada Torá. O problema não é a lei. O problema não são os mandamentos. E a lei sim nos santifica. Agora, aí você vai dizer, tá, então se a lei santifica, por que nós precisamos do Mashiach? Porque a nossa carne, desde Adão até hoje, ela está vendida sobre um jugo do pecado por causa da transgressão, a carne se tornou enferma. Então Yeshua veio resolver esse problema que nós tínhamos na carne, através do quê? Através do Ruach HaKodesh que nos foi enviado para nos santificar. Então o sangue de Yeshua HaMashiach nos purifica de todo pecado, para que depois de purificado, nós sejamos o quê? Santo. O próprio Kefa, na sua epístola, vai dizer, sede, pois, santo, como o santo é aquele que vos chamou. E o que é ser santo? É andar em obediência à Sagrada Torá. Mas pode continuar lendo, Gabriel. Por esse motivo, se você depender dela para ser salvo, certamente você morrerá. É isso que as pessoas não entendem. Quem disse que a lei salva alguém? Nenhum judeu no mundo inteiro, seja ele com testemunho de Yeshua, ou seja um judeu ortodoxo, ninguém acredita que é salvo pela lei, nenhum judeu ensina isso, nunca nenhum judeu ensinou isso, não é? Todo judeu sabe que ele é salvo pela bondade e misericórdia de Akadosh Baruch Hu, que não somos merecedores. O próprio Davi Hameler escreveu diversos salmos dizendo, bem-aventurado é o homem que tem os seus pecados perdoados. Por isso que nós tínhamos o templo, o Beit HaMikdash. E o que nós fazíamos no templo, no Beit HaMikdash? Nós levávamos ofertas por causa dos nossos pecados. Então nunca o homem acreditou que era salvo por obedecer à lei, mas nós somos santificados por obediência à lei e somos salvos pela bondade e misericórdia de Akadosh Baruch Hu, que foi demonstrada para a humanidade já no Gan Eden, quando Adão Rishon cometeu o primeiro pecado, a primeira transgressão, e Akadosh Baruch Hu disse que ele morreria no dia, e não morreu no dia, ele viveu 930 anos. Isso é o quê? Isso é bondade, isso é graça, é misericórdia de Akadosh Baruch Hu. E todos os seres humanos que respiram, que têm fôlego de vida, eles respiram e têm fôlego de vida por causa da bondade de Akadosh Baruch Hu. E Yeshua HaMashiach foi enviado por causa da bondade de Akadosh Baruch Hu. E Yeshua, se pudesse escolher, não teria ido para o madeiro. E Yeshua, quando estava no Getsemane, ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi que Yeshua fosse ao madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, não se engane. O próprio Mashiach disse em Matitiyahu, capítulo 7, eu quero que você leia comigo, Matitiyahu, capítulo 7, o próprio Mashiach vai dizer que naquele dia, e aí nós vamos ter um problema naquele dia, né? Naquele dia, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Agora eu pergunto para essas pessoas, por exemplo, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nós obedeçamos a sua palavra desde o princípio. Desde os mandamentos que foram dados para Adão Rishon lá no Gan Eden, quando ele disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Qual era a vontade de Akadosh Baruch Hu? Que o homem morresse? Não, a vontade de Akadosh Baruch Hu é que o homem obedecesse. Então Yeshua está dizendo, quem vai entrar?
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Por que Yeshua não disse aqui? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ama. Não é isso que ele disse. Não é? Aquele que ama o próximo. É isso que ele está dizendo? Não. Ele está dizendo que é aquele que faz a vontade de Akadosh Baruch Hu. Muitos me dirão naquele dia, e muitas pessoas vão se enquadrar. Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios e no teu nome fizemos maravilhas. Então, tem pessoas que vão naquele dia dizer, eu achei que te servia, eu achei que te obedecia. Eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz muitas maravilhas no teu nome. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos, ele vai dizer assim, então lhes direi abertamente, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a transgressão da lei. É isso que está escrito no grego, só que o tradutor aqui ele não quis traduzir, ele colocou vós que praticais a iniquidade. Iniquidade não é uma palavra portuguesa, é uma palavra que foi transliterada do grego, não é? Agora, pesquisa no dicionário o que significa iniquidade. Iniquidade é viver sem lei. Yeshua está dizendo que naquele dia tem pessoas que acham que andam com ele, que chamam ele de Senhor, que vão profetizar no nome dele, expulsar demônio no nome dele, vão fazer maravilha no nome dele. Naquele dia ele vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vocês que andam na prática da transgressão da lei. É isso que está escrito aqui no texto. Continua lendo, por favor, Gabriel. Jesus, o Filho de Deus, foi o único nascido de mulher que guardou a lei sem tropeçar. Por esse motivo, se alguém quer guardar a lei, dê os olhos da lei escrita e olhe para Jesus. Se a pessoa manter seus olhos em Cristo Jesus, a justiça dele irá te transformar através do Espírito Santo. Mesmo assim, vamos falhar e Deus dá o livre arbítrio. Mas, como está escrito, o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. Quem és tu que julgas o servo do Senhor, se é o Senhor que o justifica? Qual é o problema que as pessoas têm? Que a forma com a qual é ensinado, né, a depravação humana, e isso é um conceito da teologia sistemática, como se o homem fosse um perfeito depravado, um completo depravado, e não houvesse qualidade alguma no homem. Errado. Porque a pessoa está dizendo aqui que mesmo você tendo a emuná em Yeshua, você continua sendo o quê? Uma pessoa pecadora? Errado. O próprio Yohanan vai dizer, aquilo que é nascido de Deus não pode mais pecar. Então, agora você precisa entender o que é pecado. O pecado é transgressão da Torá. Então, aquele que nasceu de Deus não vai mais transgredir a Torá. Aquele que é nascido de Deus não vai mais andar em desobediência à Sagrada Torá. Mas eu quero ler um texto de Bereshit, capítulo 17, que vai dizer a respeito de Avraham Avinu, pai da emuná monoteísta, não é? Vai dizer assim, sendo pois Avram da idade de 99 anos, apareceu-lhe Adonai a Avram dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, ou e seja aperfeiçoado. Agora, como que Abraão foi aperfeiçoado andando na presença do Todo-Poderoso? Ou seja, quando ele andou na presença de Akadosh Baruch Hu, ele foi aperfeiçoado. Por que Abraão foi aperfeiçoado? Qual era o norte? O que Abraão fez para ser aperfeiçoado andando na presença do Todo-Poderoso? Ele só amava o Todo-Poderoso? Não, ele demonstrava esse amor através de prática. Então, o próprio Bereshit, capítulo 26, vai dizer como que Abraão demonstrou amor. Bereshit 26, verso 5. Porquanto, o quê? Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, como que Abraão foi aperfeiçoado? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí aqui está dizendo, por que Abraão foi aperfeiçoado? Porque ele ouviu a voz, guardou o mandamento, guardou o preceito, guardou os estatutos e guardou as leis. O que aperfeiçoou Abraão? A obediência. Então, nós somos aperfeiçoados pela obediência. É óbvio que Abraão, para obedecer, primeiro ele fez o quê? Ele creu. Ele creu em Akadosh Baruch Hu. Ele creu na justificação vinda de Akadosh Baruch Hu. Mas ele demonstra essa fé através do quê? De ações, de prática, de uma vida exemplar, de uma conduta reta diante de Akadosh Baruch Hu, com total obediência a Akadosh Baruch Hu. Não é? E aí, mais como está escrito, a gente já respondeu, acredito que ficou claro, né? A amiguinha de Jesus, nós somos discípulos de Yeshua.
nós o respeitamos como rei, o rei Mashiach. Nós não somos amiguinhos, nós somos servos, discípulos, né, de Yeshua HaMashiach. Tratamos ele com todo o respeito, não com toda essa intimidade, porque sabemos que ele vai ser coroado como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, nós temos toda a reverência, todo o respeito quando nos aproximamos de Akadosh Baruch Hu e quando nós nos aproximamos do seu ungido, do seu rei Mashiach Yeshua. Baruch Hashem. Próxima pergunta. Essa pergunta é um pouco grande, então verdade, vou fazer... É um comentário. Pergunta, né? Então, vou fazer uma pausa rápida aqui só para perguntar o que o pessoal está achando, se está entendendo tudo o que está sendo dito aqui, se tem algumas perguntas. Eu vi aqui que a produção me mandou muitas. Eu acho que até a que o Caleb mandou pode clarear a mente de muitas pessoas, Rabi. Que ele pergunta se quando o senhor se refere a Torá é somente ao Pentateuco ou se é toda a Bíblia. Então, a Torá é o Pentateuco, né? Torá são 5 primeiros livros do que você conhece como Bíblia. O Tanar, aí você tem o Pentateuco mais os profetas, né, que são os Neviim, e os escritos, que são os Ketuvim. Então, por isso que é Tanar, que aí seria o que você conhece como Antigo Testamento. Torá é o Pentateuco. A base da lei, o código de lei, está na Torá, que são os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Só que dentro da Torá, e aí é muito importante reforçar, que nós temos vertentes da lei, né? Então, a Torá ela é dividida em 4 vertentes, nós vamos usar esse termo. Mandamentos morais, mandamentos cerimoniais, mandamentos civis e mandamentos sacerdotais. Então, vai ter um pouquinho mais para frente, mas eu vou me antecipar. Eu acho que até está aqui, né? Pronto, está aqui. Pode ler esse segundo comentário aqui, o menor. Então, quero acreditar que os que estão aqui crendo que a lei deve ser cumprida pelos gentios nos dias atuais devem ter no mínimo lido e estudado os 613 ordenamentos diários. Agora vamos fazer aqui já a primeira correção. 613 ordenamentos diários? Essa pessoa não sabe nem o que está falando, muito menos o que está escrevendo. Os 613 mandamentos da Sagrada Torá é a plenitude da Torá. Então, se eu ler de Bereshit, que é o primeiro livro, até Devarim, que é o 5º livro, dentro desses 5 livros eu tenho todos esses 613 preceitos da Torá. Esse cara aqui tá achando que a gente lê os 613 mandamentos todos os dias, que a gente cumpre 613 mandamentos todos os dias? Não! Os 613 mandamentos é uma codificação que Maimônides fez sobre os mandamentos da Torá. Agora, o que a pessoa precisa entender? A Torá, ela é para Israel como povo na sua plenitude. Agora, nós como indivíduos, nenhum indivíduo cumpre 613 mandamentos da Torá e muito longe disso. E Yeshua, que muitos dizem que cumpriu toda a lei, as pessoas não entendem. Yeshua não cumpriu toda a lei. Yeshua cumpriu as leis que diziam respeito a ele. Existem, desses 613 mandamentos, tem mandamentos que Yeshua não cumpriu. Por quê? Porque não era necessário que ele cumprisse, porque não dizia respeito a ele. Vou dar um exemplo para você. Existe um mandamento da Torá que fala que a mulher, quando tem o fluxo sanguíneo, ela vai estar impura por 7 dias. Yeshua cumpriu esse mandamento? Não. Obviamente que não ficava impuro por fluxo menstrual e não era mulher. Existem mandamentos aqui que eram específicos para quando a mulher, por exemplo, dava à luz a um filho. Então ela ficava 40 dias no sangue da sua purificação quando era um menino e 80 dias no sangue da sua purificação quando era uma menina. Yeshua cumpriu esse mandamento? Obviamente que não. Eu cumpro esse mandamento? Obviamente que não. Então não são 613 mandamentos para os indivíduos, são 613 mandamentos na coletividade do povo de Israel. Mas eu, como indivíduo, existem mandamentos que todos os indivíduos do povo de Israel são obrigados a honrar, respeitar e obedecer, porque são mandamentos universais. Quais são esses mandamentos? Os 10 mandamentos. Então, todos os mandamentos dos 10 mandamentos são mandamentos para toda a coletividade do povo de Israel. Todos os israelitas têm que obedecer esses mandamentos. Não ter outro Deus, não fazer imagem de escultura, não invocar o nome de Hashem em vão, santificar Shabat, honrar pai e mãe, não assassinar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar o que é do próximo. Esses mandamentos, homem, mulher, jovem, idoso, todos têm que cumprir.
Tá? Então, esses 613 mandamentos é uma forma que as pessoas têm de assustar a pessoa que está se aproximando da Torá, dizendo, é impossível 613 mandamentos. Não tem nada impossível. Os mandamentos da Torá são deleitosos, são prazerosos, são agradáveis, porque a Torá ela traz santificação através da sua obediência. Santificação, lembre, separação do que é errado, separação do pecado. Isso só nos faz bem. Continua a leitura, por favor. E aí ele completa dizendo, seria o mínimo para entender que estamos falando de pessoas sãs e não adotaram um modismo temporal, pelo amor. Então, assim, ele está completamente errado, equivocado, né? A pessoa acha que a Torá é uma coisa impossível de ser cumprida, então já que é impossível de ser cumprida, eu não vou nem tentar entender o que é a Sagrada Torá. Errado, a Torá é prazerosa. Quando você vai ler os Salmos, que Davi Hameler fala a respeito dos Salmos, ele vai falar a respeito da Torá, ele diz que a lei do Senhor, ela é deleitosa, é desejável, mais desejável que o ouro. Então, eu não entendo o que as pessoas veem de tão ruim na Sagrada Torá, não é? A não ser o fato de que a Torá aponta o que é errado. E aí, se eu quero ter uma vida errada, aí talvez então a Torá para mim não seja boa. Mas se eu quero ter uma vida de santidade e retidão diante de Akadosh Baruch Hu, a Torá é perfeita. Baruch Hashem, acho que foi respondida a pergunta do Caleb junto com um comentário que foi dito no Instagram. E aí ele complementa faz um outro comentário, né, ainda maior, que diz o seguinte: fico impressionado como tantos se sacrificaram no passado, abolindo a lei, e os bonitos querem porque querem lei. Agora, olha só que coisa interessante. Quer dizer que as pessoas se sacrificaram no passado para abolir a lei? Que Bíblia que essas pessoas leem, gente? Você que está nos acompanhando aí, coloca nos comentários qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo. As pessoas se sacrificaram no passado para abolir a lei. Não, quem se sacrificou talvez no passado para abolir a lei foi o Satanás, só se foi. Que quem se opõe à lei de Akadosh Baruch Hu é o adversário. Só se foi isso. Sim. Não é? Não faz sentido. São coisas assim que não faz sentido. As pessoas se sacrificaram no passado por obediência à Torá. Preferiram morrer do que negar a sua fé. Assim como Misael, Ananias e Azarias, você conhece como Mesaque, Sadraque e Abednego, que eles estavam na Babilônia, colocaram uma imagem de escultura gigantesca lá, e Nabucodonosor disse, quando tocar os instrumentos aqui, todo mundo se prostra. Como eles amavam a Kadosh Baruch Hu, e o segundo mandamento é, não farás imagem de escultura e não se prostrará diante delas. O que eles fizeram? Permaneceram de pé, ainda que correram o risco de perder a vida, e realmente foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não se dobraram. Então, as pessoas que se sacrificaram para agradar a Kadosh Baruch Hu. Eu não entendo qual a Bíblia que essas pessoas estão lendo. Eu acho que não vale nem a pena continuar lendo aí. Vamos ver os próximos comentários que nós temos. É o mesmo, pode passar. É o mesmo. Ele não só cumpriu, mas arrancou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses é muito claro. Então, aí nós vemos outro tipo de comentário que a pessoa desconhece o que o Mashiach veio fazer. Como que funciona a mentalidade das pessoas? As pessoas, elas pensam assim, a lei, e na verdade isso é uma teologia, né, que foi dada no passado por um cristão chamado Marcião, que ele fez a separação de Antigo e Novo Testamento. E esse Marcião, depois pesquisa aí, né, quem foi Marcião, ele diz que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Olha só, como se houvessem dois deuses, não é? E aí o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Então esse Marcião, ele tem essa cosmovisão grega. E aí quando ele vem para emunar em Yeshua como Mashiach, ele traz essa visão grega e aí ele mistura todas as coisas e começa a ensinar esses equívocos. E aí esse Deus do Antigo Testamento é Demimurgo, se não tiver enganado o termo grego que é utilizado, e aí o Deus do Novo Testamento, ele seria diferente. E aí as pessoas, então, com essa mentalidade, elas pensam assim, então o Deus do Antigo Testamento deu uma lei que era ruim, que era severa, que era pesada, e o Deus do Novo Testamento tirou essa lei que era ruim, severa e pesada. Não, o Deus da primeira aliança,
o Deus Criador, o Deus que lá no Gênesis capítulo 1 cria todas as coisas, é esse Deus que nos deu a Sagrada Torá, e a Sagrada Torá é boa, é santa, é justa. O problema não é a Torá, volto a dizer, o problema é o homem. E no Novo Testamento, né, na Brit Hadashah, esse mesmo Deus, que é um só, não existe outro Deus a não ser a Kadosh Baruch Hu, ele envia Mashiach para que Mashiach resolva o problema do homem no que tange a inclinação para o pecado, para que após esse problema ser resolvido, o homem possa obedecer à Sagrada Torá. Então o que Mashiach veio fazer é, ele cravou na cruz a cédula que nos era contrária. Contrária por quê? É assim, ó. Existe uma lei de trânsito dizendo que você não pode passar o semáforo vermelho. O problema é a lei? Não. O problema é você que não respeita o semáforo. Concorda? E aí você passa no semáforo vermelho e toma uma multa. E a multa chega e você vai perder a sua habilitação. E aí o advogado, ele entra com o processo, ele pega essa multa e ele consegue anular a multa, não a lei. É isso que o Mashiach fez. O Mashiach anula a multa, não a lei. Aí você recebe a sua habilitação de volta. Ó, analisa comigo. Então, você perdeu a habilitação porque passou no farol vermelho, aí vem o advogado, você faz uma reciclagem, entende que você desrespeitou uma lei que é importante, que é para a preservação da vida, e aí você recebe sua habilitação de volta. Aí você diz assim, o advogado cravou a multa que me era contrária e ele me livrou dessa multa. Agora eu pergunto, aí você vai pegar o carro, primeira coisa que você vai fazer é falar assim, não existe mais lei, agora eu posso passar em todos os faróis vermelhos se precisar frear. É isso? É isso que as pessoas dizem, é isso que as pessoas entendem. O que Yeshua cravou na cruz foi a multa que nós recebemos por transgredirmos a lei. Então ele nos perdoou das nossas ofensas, para que depois de perdoado nós passássemos ao quê? O que vocês acham? Continuar transgredindo? A lei fosse anulada ou o meu caráter fosse retificado para que eu pudesse obedecer à lei? Não é? Vamos ver as próximas perguntas. Já estamos caminhando para 1 hora de programa, então eu quero que você deixe nos comentários aí, porque ainda a gente nem abriu o tema sobre Shabbat e alimentação, e eu vejo que tem muitos comentários no Instagram, muitos comentários no YouTube, então eu quero que você comente aí, se a gente continua ou se faz um parte 2. Vamos ver como é que tá a interação do pessoal aqui com a gente. Baruch Hashem, então, enquanto isso, a gente vai ler nas próximas perguntas aqui ainda sobre lei e graça. O próximo comentário diz o seguinte: ele veio porque não tem homem que consiga cumprir. E aí então embaixo que diz, ele veio para cumprir, pois nenhum homem conseguiu cumprir, ele foi o único. Se referindo ao Mashiach, né? Tá, e aí ele veio porque ninguém conseguiu cumprir, aí depois que ele cumpre, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cumprir. Sim. Eu vou seguir o exemplo dele, não é? Ele abriu o caminho para que eu possa me santificar. Embora eu discorde de que nenhum homem conseguiu cumprir, porque nós temos relato na Escritura Sagrada de muitos tzadik, né? Muitos homens que são considerados juntos. Por exemplo, Enoque diz que foi transladado porque andou com Deus. Eliahu Hanavi, Elias o profeta, também foi transladado porque era um homem santo que andava com Deus. Então assim, né? Eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que Yeshua veio fazer. Qual que é o próximo? Você tá por fora, cara. Se aquele que pisa no tio, na lei, pisa nela toda. Você vai ficar pisando a vida inteira, então não vai adiantar nada, por isso que Jesus cumpriu a lei. Então para de falar bobagem. Olha só, eu que tô falando, às vezes existe um provérbio que diz assim, que é melhor você estar em silêncio e as pessoas acharem que você é um tolo, do que dizer alguma coisa e as pessoas terem certeza. Então às vezes eu vejo certos comentários que as pessoas só nos dão certeza de que são tolas. Você está por fora, aquele que pisa num tio da lei pisa nela toda. Ela está citando um texto de Yaakov, que é conhecido como Tiago. É isso que ela está fazendo. E Yaakov está falando que quem pisa num tio da Torá é como se pisasse em toda a Torá. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que já que quem pisa em um traço da Torá é como se pisasse em toda a Torá, porque se torna transgressor, na mentalidade dela então, já que quem pisa é como se pisasse em tudo, vamos pisar em tudo? Não
faz sentido. Sim. O que ele está querendo dizer é que você tem que ser extremamente zeloso para não pisar em nenhum traço da Torá. É isso que ele está dizendo. Que ele está querendo dizer assim, ó, que você não pode escolher partes da Torá para obedecer e negligenciar as outras. O que ele está dizendo é o contrário, que você tem que escolher toda a Torá para ser obediente, para não transgredir nenhum traço da Torá. E o próprio Mashiach disse isso em Matitiyahu, capítulo 5, verso 17, 18, 19. Ele vai dizer assim, ó, eu vos digo que aquele que descumprir, por menor que sejam esses mandamentos, e ensinar os homens a descumprir, será chamado menor no reino dos céus, mas aquele que cumprir e ensinar os homens a cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Vai ter muita gente naquele dia que vai bater na porta e não vai entrar por causa desses equívocos, por causa dessas doutrinas erradas, por causa dessa anomia, dessa aversão à Sagrada Torá, dessa oposição à Sagrada Torá. Tem muitas pessoas que vão ter problema no dia do juízo diante de Akadosh Baruch Hu. A próxima cumpriu em Jesus Cristo, e nós não precisamos guardar a lei. Não terá juízo para a igreja, deixa de farisaísmo. Olha só, farisaísmo para essas pessoas é dizer que a pessoa tem que viver uma vida de santidade, que a pessoa não pode pecar. Isso é farisaísmo. Você dizer que o indivíduo não deve pecar, é farisaísmo, não é? Então, não terá juízo. Oi? Como não terá juízo? Se essa pessoa, né, sabe o que ela está fazendo? Ela se opõe ao Espírito de Deus. Olha só como isso é sério. Como assim, Rabi, ela se opõe ao Espírito de Deus? O próprio Yeshua, em Yohanan, vai dizer que o Espírito, o Ruach HaKodesh, né, o Espírito de Deus, viria com o propósito. Qual é o propósito pelo qual o Espírito de Deus viria? O Espírito de Deus viria para convencer a humanidade de 3 coisas. Quais eram essas 3 coisas que o Espírito viria para nos convencer? Do pecado, da justiça e do juízo. E do juízo. Ó, Yohanan 16, o verso 7 e o verso 8. Eu não entendo qual é a Bíblia que essas pessoas leem. Coloca aí para mim. Livro de heresias, livro de inventares, vozes da minha cabeça. Qual é o livro que essas pessoas estão lendo? Não haverá juízo, não haverá juízo. Agora, qual que é o objetivo do Ruach HaKodesh? Lê para nós, Gabriel. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Peraí, qual é a função do Ruach HaKodesh? Convencer o mundo, não é os judeus. O mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Como que não haverá juízo? Como que não haverá juízo? Agora, o próprio Shaul Hashalia, em Coríntios, 1 Coríntios, ele vai dizer: todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Mashiach para recebermos o que fizermos pelo corpo, o bem ou o mal. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Mashiach para recebermos o que fizermos através do corpo, seja o bem ou seja o mal. Apocalipse também vai falar que nós vamos ser julgados, que haverá um juízo. Apocalipse capítulo 20 fala do grande juízo. Como que não haverá juízo? Isso é o alicerce, das pessoas que têm a fé no Deus de Abraão. Não é só o judaísmo que tem consciência de que haverá o juízo. Esse é o alicerce da fé, por exemplo, no Islã. O Islã acredita que haverá esse juízo final. E eu achava que o cristianismo também acreditava, mas pelo que eu estou vendo do comentário dos seguidores do cristianismo, eles acham que não vai ter juízo, né? Não vai ter juízo. Bom, enfim. Qual que é o próximo comentário? Hoje vivemos em uma nova lei. O nosso sumo sacerdote não é da linhagem de Levi. Se mudou o sacerdócio, consequentemente a lei deve ter mudado.
após sua morte, um novo pacto foi criado. Quem já leu a carta aos Hebreus vai entender o que estou falando. Então vamos ler Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 26. Vamos ler. Porque eu leio. As pessoas às vezes acham que a gente não lê a Escritura. Gente, eu dedico minha vida a ler as Escrituras Sagradas, ao temor a Kadosh Baruch Hu. Às vezes as pessoas acham que a gente não lê, é só elas que leem. A diferença é que eu leio Hebreus e eu leio todo o Tanar com a Brit Hadashah. Eu leio a Bíblia como um todo. Eu não fatio ela e escolho o que eu vou ler. Hebreus capítulo 10, o verso 26. Então vamos ler Hebreus. Você está falando que nós estamos numa nova lei, e segundo essa nova lei não tem mais pecado, porque não tem mais lei, né? Não tem lei, não tem pecado. Agora olha o que Hebreus vai falar. Vamos ler aqui. Vamos lá. Hebreus 26. Lê para nós, Gabriel, por favor. Hebreus 10, 26, para quem quiser acompanhar. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Continua. Quebrantando alguém a lei de Moisés, Moshe, morrer sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Hashem e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz Hashem. E outra vez Hashem julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. Quando eu olho isso aqui, eu fico extremamente temeroso com o juízo final. Não é? Então eu pauto a minha vida, e quem anda conosco, quem frequenta a sinagoga que nós frequentamos, sabe que a todo momento eu levanto minhas mãos e eu digo, no dia do juízo, porque no dia do juízo nós vamos dar conta de tudo que falamos, de tudo que fizemos, de todas as nossas ações, de tudo que nós ensinamos. Agora, o que está escrito aqui é, quebrantando alguém a lei de Moshe, morria sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, né, o adúltero, ele morreria, se houvessem 2 ou 3 testemunhas, ele seria apedrejado. Então, é disso que ele está falando. Aí as pessoas dizem, mas na lei do Mashiach agora não tem mais sentença, não tem mais condenação. Tem, e é muito mais rigorosa, porque ele diz assim, de quanto maior castigo será merecedor aquele que pisar o filho de Hashem e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança e eu darei recompensa, diz Hashem, e outra vez Hashem julgará o seu povo. Então, as pessoas acham que o Mashiach veio para que elas tivessem liberdade para viver uma vida de transgressões, uma vida de pecados, aonde não tem mais certo e errado, não é? Aonde as pessoas acham que estão vivendo uma música de um compositor brasileiro conhecido no passado, na década de 80, que é o Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, ou seja, viva como você quiser. Não, a Sagrada Torá, ela traz pauta, a Sagrada Torá, ela nos traz uma direção, um norte para que nós possamos seguir e obedecer, e através da obediência, nós darmos testemunho de que a obra de Yeshua HaMashiach deu efeito na minha vida para a santificação, para que eu tenha uma vida de santificação, não é? Vamos ver mais alguns comentários, né? Uma coisa é os 10 mandamentos, outra coisa é a lei. Os 10 mandamentos a gente segue, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, a lei é outra coisa, são 613 diferentes. Tá, mas eu não entendo qual a separação. Os 10 mandamentos a gente segue. Aí você pergunta para essas pessoas se guardam Shabat. Não, Shabat não precisa, porque o Shabat é o Mashiach, né? Que vai ter alguns comentários mais para frente que vai entrar nesse tema, e eu gostaria de entrar. É no tema sobre Shabat. Coloca mais passa algo, deixa eu ver. Pode passar. Agora. Não, para frente. Não, volta um. Isso. Ainda bem que Jesus cumpriu a lei. Agora eu posso fazer qualquer coisa porque está tudo liberado. É exatamente isso que as pessoas querem. Um regime de anarquia. Não é? Ainda bem que ele cumpriu, agora eu posso fazer qualquer coisa porque está tudo liberado. Isso é o que é ensinado. Olha só, mas essa pessoa aqui foi sincera.
Ela falou com sinceridade. A maioria não fala com essa sinceridade, mas na verdade é o que todo mundo pensa. É dessa forma que as pessoas pensam, não é? Está tudo liberado. Não está tudo liberado, você não pode fazer o que quiser. E haverá um juízo e todos nós vamos comparecer diante de Akadosh Baruch Hu para sermos julgados pelo que fizemos pelo corpo, o bem ou o mal, não é? Passo o próximo. Pode voltar aquele. A lei e os profetas duraram até João Batista, porque a lei estava enferma na natureza pecaminosa. Não, a lei não está enferma, a lei é perfeita. O próprio Shal Hachalia diz, o mandamento é santo, justo e bom. Quem está enfermo é o homem por causa do pecado. A lei é santa. E esse duraram, aí você vai lá para a palavra grega, é profetizaram, apontaram. Duraram no sentido de que eles, na verdade assim, a lei e os profetas profetizaram, né, até João. Realmente, a Torá e os Neviim profetizaram o Mashiach. E nós acreditamos, por isso que nós cremos. Por isso que o povo de Israel esperava Mashiach, porque a Torá nos apontou para Mashiach e os profetas, os Neviim, apontaram para Mashiach. Obviamente que quando o Mashiach vem, as profecias se cumprem. Qual é o problema, né? A Torá profetizou Mashiach. Agora que a lei estava enferma na natureza pecaminosa, não. A natureza pecaminosa deixou o homem enfermo e faz com que o homem não tenha condições de obedecer. Mas o Mashiach já chegou para nos livrar da escravidão do pecado, para que tenhamos condições de viver em santidade, em retidão e justiça diante de Akadosh Baruch Hu, não é? Qual é o próximo? Isso aqui eu acho que já foi lido. Então, pode passar. Ótima pergunta. Rabino, mas e o que fora decidido pelos talmidins no primeiro consenso em Atos 15, vale como regra? Essa é uma pergunta sincera de alguém que provavelmente está buscando conhecimento da Torá e o certo a se fazer, e eu vou responder aqui. Primeiro, eu preciso entender qual é o contexto, né, dos gentios que estão se convertendo a Kadosh Baruch Hu e quais são as medidas que os shelichim, que os missionários ou apóstolos de Yeshua têm que tomar. Veja que o tema não é simples. O que estava acontecendo? É assim, ó. Imagina que você vai levar a mensagem da salvação para nações estrangeiras que estão completamente afastadas do monoteísmo. São nações politeístas, que acreditam numa infinidade de deuses, que não tem preceito religioso algum no sentido de santidade, não é? Então, imagina que você vai para essas nações. E aí, quando você chega a essas nações e você vai levar essa Bessorá, né, essa boa nova, essas pessoas se arrependem das suas transgressões e desejam se aproximar de Akadosh Baruch Hu. E aí, o que eu faço com essas pessoas? E aí, aqui é o ponto. Como que eu vou lidar com a pessoa que está se convertendo? Não é a pessoa que se converteu. Vocês conseguem entender a diferença? Então eu queria ler, para vocês entenderem, o verso 19 de Atos, capítulo 15, né? Maseh Shelechim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 19, o que está escrito? Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Hashem, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, pessoas que estão se convertendo a Deus, e essas pessoas que estão se convertendo a Deus, o que eu faço com elas? E aí vai ter alguns que vão ter a seguinte opinião: nós precisamos circuncidar essas pessoas e mandar elas cumprirem toda a lei de Moisés, toda a Sagrada Torá. E aí o que os Shalirim vão fazer? Eles vão entender, falar, poxa, como que a gente faz? O que a gente faz com essas pessoas? E aí eles vão dizer, não é assim. Nós vamos então fazer o seguinte: essas pessoas que estão se convertendo a Deus, essas pessoas precisam aprender sobre a Torá. E aonde que elas vão aprender a Torá? Aqui, nessa época, dentro desse contexto. Está aqui no verso 21. Porque a Torá de Moisés, desde os tempos antigos, é pregada nas cidades, a cada Shabat é lido na sinagoga. Só que para um goi, para um gentio, para um não-judeu frequentar a sinagoga, ele precisa cumprir alguns requisitos mínimos. Quais são os requisitos mínimos que ele precisa cumprir? Se abster de qualquer tipo de contaminação com idolatria, se abster de fornicação, que é qualquer relação sexual ilícita. Ele precisa se abster de
de comer carne de um animal que foi sufocado, estrangulado ou que morreu de forma errada, que não é lícito que se coma, e ele tem que se abster de qualquer contaminação com sangue, porque o sangue é extremamente proibido para todos os homens na Sagrada Torá, não é proibido somente para os judeus. Cumprindo esses requisitos mínimos, esse não-judeu, o goi, vai poder frequentar uma sinagoga. E aí, o que vai acontecer? A sentença do versículo 21. Porque desde os tempos antigos, na sinagoga, Moisés vai ser pregado a cada Shabat, ele vai ser lido. O que vai acontecer com essa pessoa? Frequentando a sinagoga, ela vai ter entendimento do que é a Sagrada Torá, do que é o povo de Israel, das promessas feitas ao povo de Israel, e vai fazer uma escolha. Qual é a escolha que ele vai fazer? Eu quero continuar tendo a emuná em Yeshua como Mashiach, mas continuar sendo um goi, continuar sendo um não-judeu, e não tem problema quanto a isso, a pessoa não é obrigada a virar judeu, tá? Ou a pessoa também pode dizer assim, ó, eu quero dar um passo além e eu quero me converter ao judaísmo e ser como um natural, porque a Torá prevê a conversão para o povo de Israel. É possível. E houveram diversas conversões ao longo da história do povo de Israel. E aí a pessoa faria a sua escolha. Mas para a pessoa fazer a escolha, ela precisa frequentar a sinagoga, peregrinar, né? É o ger no hebraico, peregrino. Ela precisa peregrinar no meio dos judeus, para entender como um judeu vive, para entender como um judeu se comporta, e aí ela vai fazer a escolha. Agora, as práticas de santidade da Torá, isso mesmo um não-judeu ele é obrigado a cumprir, né? Ele tem lá os mandamentos que ele é obrigado. Um não-judeu, tanto é que está aqui, não pode se envolver com idolatria, não pode comer um animal que foi sufocado, não pode ter relações sexuais ilícitas, porque essas coisas excluem qualquer pessoa do reino de Deus, seja judeu ou não judeu. A pessoa que comete essas averote, esses pecados, essas transgressões, ela está fora do reino de Deus, não é? Oxe. Eu vi que tem várias perguntas, né, que o pessoal fez aqui. Você acha que vale entrar em alguma? Mandou para ele? Tem. Eu vi que tem muita. Ou a gente pega essas perguntas e trabalha com elas. Tem muita pergunta. Tem pergunta sobre alimentação, que seria um dos tópicos que nós preparamos, que até poderiam ser respondidas, né? Tem pergunta sobre Shabat. Então tem bastante coisa. Bom, nós já passamos aqui um pouquinho do horário, acho que uns 10 minutinhos. Eu só queria ver quais são os outros prints que vocês fizeram para a gente ver o quanto que a gente conseguiu trabalhar. Seria o Shabat? Tá, aí não vai dar, né? Não, eu vou responder do Shabat, umas duas que tem a ver, e aí a gente finaliza então. Ó, essa é a primeira que tem do Shabat? Essa é a primeira. É a primeira? Lembrando que Yeshua curou num Shabat. Baruch Hashem, qual o problema? Sim. Dentro do judaísmo nós temos um conceito de Pikuah Nefesh. O que é Pikuah Nefesh? Preservação da vida. No judaísmo, por exemplo, eu sou proibido de acender fogo no dia de Shabat. Mas, se eu precisar acender fogo, para que através desse fogo eu possa curar um doente ou cuidar de um doente, eu posso acender o fogo. Por exemplo, uma mulher que vai ter bebê, é um local frio e precisa de água quente e panos quentes ali na hora do parto. Então, eu posso transgredir algumas proibições da Torá, desde que seja para preservar a vida humana, porque a vida está acima do mandamento. É isso que as pessoas não compreendem. Então, Yeshua curou no Shabat. Perfeito, não é proibido curar no Shabat, e isso não é transgressão da Torá. É um conceito de Pikuah Nefesh, né? De preservação da vida. Qual que é o próximo sobre o Shabat? O Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. Lembro dessa parte também. Nós também lembramos dessa parte. Baruch Hashem. O Shabat foi feito para Adão, e não Adão para o Shabat. Então, Adão já tinha sido formado e a Kadosh Baruch Hu fez o Shabat para que Adão repousasse. O que é isso? Adão não seria um escravo que trabalharia 7 dias por semana. Ele trabalharia 6 dias e no 7º dia ele repousaria. Então, o Shabat foi feito para o homem. É isso que Yeshua está falando, que nós precisamos entender que o Shabat tem que ser deleitoso para o homem, prazeroso para o homem. O Shabat não é e nunca foi um fardo. O Shabat é um deleite, é um prazer enorme para todo aquele que se aproxima de Akadosh Baruch Hu para cumprir o sagrado Shabat. E eu vou mostrar um texto de Ishayahu, capítulo 56, livro do Ishayahu, Isaías, capítulo 56, o verso 1, e aí o Gabriel vai ler para nós.
56:1. Isso. Assim diz Hashem, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto. Ele está falando judeu? Não, né? Não. Então, o homem que fizer e o filho do homem que fizer. O Shabat foi feito para o homem. Baal Hashem. Vamos ver o que está escrito aqui. Que se guarda de profanar o Shabat, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Então lê de novo o 1 e o 2, por favor. Assim diz Hashem, guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de fazer algum mal. Olha só, o que é um conceito de justiça para a humanidade aqui, ó? Que lançar mão disto, que se guarda de fazer profanação no dia de Shabat ou de fazer algum mal. Algum mal. Então, o Shabat foi feito para o homem. Para que o homem o profane? Não. Para que o homem o desrespeite? Não. Para que o homem não o cumpra? Para que o homem o ignore? Não. O Shabat foi feito para que o homem o santifique. O Shabat foi feito para que o homem tenha deleite, tenha prazer no Yom Shabat, no dia de Shabat. Não há problema algum, né? As pessoas não conseguem nem interpretar as palavras que Yeshua traz, né? Sim. Enfim. Tem mais algum sobre Shabat? Essa é boa. Hoje o descanso é no Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados. Ela misturou dois textos aí que não tem ligação um com o outro. Mas as pessoas usam isso, né? É como se a pessoa dissesse assim, ó, é aquela velha questão. Yeshua cumpriu os mandamentos, então eu não preciso cumprir. Sim. Yeshua cumpriu o Shabat, então eu não preciso cumprir. Gente, o Shabat não é é o único mandamento que das proibições lá dos 10 mandamentos, né? É um mandamento positivo, né? Honrar o Shabat é um mandamento que é benéfico para o homem, não é? Então, ele descansou no Shabat, tudo bem, e eu também descanso. Qual o problema? Né? Ele descansou e eu trabalho como escravo. As pessoas não entendem, ó. Dentro da Sagrada Torá, quando você vai no Sefer Shemot, capítulo 20, verso 8, que vai falar do Shabat, diz assim, ó, você não vai fazer nenhuma obra, nem você, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem o animal que você possui, nem o estrangeiro que estiver diante das tuas portas. Então, no mandamento do Shabat, até o animal do judeu não pode trabalhar. Então, eu tinha um animal que carregava o jugo. No Shabat eu não podia pôr jugo. Eu tinha um animal que eu usava para puxar uma carroça. No Shabat ele não pode puxar carroça. Até o animal do judeu descansa no Shabat. Agora, se as pessoas acham ruim descansar no Shabat, eu não entendo. Eu acho prazeroso, maravilhoso eu ter um dia livre aonde eu não vou trabalhar, não vou me envolver com coisas seculares, com coisas dos 6 dias de preocupações, e é um dia que eu vou me conectar com a Kadosh Baruch Hu, vou me conectar com a minha família, vou sentar numa maravilhosa mesa de Shabat que é preparada. Inclusive entra aí no nosso canal que tem uma receita ensinando a fazer halá, né, para o Shabat, que é o pão do Shabat, é um pão trançado. Então, eu não entendo. Para nós é extremamente prazeroso o Shabat, não é? Então, enfim. Mas nós vamos trazer aqui um podcast só para falar sobre Shabat, sobre como celebrar esse maravilhoso dia sagrado. No mais, eu acho que aqui tá bom. Nós temos já aproximadamente 1h10 de programação. Se você gostou desse molde, desse modelo, se foi interessante e agregador para vocês, eu estou vendo aqui que nós estamos com muitas pessoas ao vivo. Acho que batemos um recorde hoje, inclusive. Não é? Então, se você gostou, coloca nos comentários, curta, compartilhe, envie para mais pessoas essas questões que nós respondemos aqui, se você acha que gerou valor, tá? E deixe seus comentários aí, e talvez nós podemos na semana que vem, na quarta-feira que vem, retornar com esse mesmo tópico, respondendo a esses questionamentos ou lendo esses comentários, né? Faço minhas considerações finais, agradeço pela oportunidade e passo para o Gabriel. Baruch Hashem, agradeço ao Rabi por esse maravilhoso estudo que foi feito. E eu encerro falando um comentário da Tatiane Oliveira, que ela diz assim até pro Rabino: Rabino, essas lives têm sido grandes ensinamentos. Para nós que não temos sinagoga em nossa cidade, estamos em processo de techuvá. A Beit Shalom tem sido de grande valia, um presente do Eterno para nós. Então, Todarabá pelo comentário,
Tatiane, esse é o intuito do Hatshuvá, é justamente trazer a luz da Torá, como é o símbolo que nós trazemos aqui para o nosso programa, a luz da Torá, para cada uma das casas que está assistindo a gente. Eu até caso esse comentário com outro que fizeram, se era possível estudar a Torá de casa. Então, no início do nosso programa foi feito um vídeo introdutório sobre o nosso curso, sobre a nossa plataforma, chamada Techuvá. Então é uma plataforma bem completa, tem aulas práticas lá se você tem desejo de celebrar o Shabat e ainda não sabe como fazer isso. Então, como o Rabi bem disse, tem uma receita de halá, tem vídeos de como acender a vela, como preparar uma mesa para o Shabat, entre outras aulas práticas, entre inúmeros outros ensinamentos. Baruch Hashem, então, eu espero que todos tenham gostado, que vocês tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, e até o próximo programa Hatshuvá. Shalom, shalom.